Salve, salve, galera! Muito boa noite para vocês. Vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui. Nosso encontro marcado de toda segunda-feira às 9 da noite. E o calor tá de matar. Não é bola de fogo não, mas o calor tá de matar. Prazer estar aqui com vocês. E vamos pra cima hoje, quebrar tudo. Hoje eu vou entregar um conteúdo para vocês que dificilmente vocês vão ver por aí. Vou entregar para vocês um passo a passo super simples e prático de como desenvolver força. Algo que quase não é ensinado não é ensinado nas salas de musculação, nas academias que muito provavelmente vocês frequentam. Então vamos entrando, mais um minutinho aí, a gente taca fogo aí, quebra pau, pescoço doendo, como sempre, vou acertar isso. Vamos lá, vamos entrando. Enfim, sem maior enrolação, que já passamos das 9, mais uma vez, muito boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma segunda-feira, entregando conteúdo de valor, de qualidade para vocês, que eu acredito que com certeza vai ajudar vocês dentro da sala de musculação a ter muito resultado. Muito resultado mesmo, tá? E, como eu sempre gosto de frisar, eu jamais, em hipótese alguma, viria aqui falar de alguma coisa pela qual eu não tenha praticado antes. Por que estou falando isso? Porque eu gosto de ter propriedade, experimentado em mim, tudo que diz respeito a treinamento, para que depois eu possa transmitir esse conhecimento não somente embasado na minha prática, mas aliar a minha prática com a teoria que eu estudo também, tá? E obviamente também aplicado nos clientes que eu tenho, de consultoria online e tal, enfim. Tá bom? Então, hoje eu vim entregar esse passo a passo para vocês. Já de começo, né, para a gente começar esse bate-papo aqui, a primeira coisa que se precisa entender é que, infelizmente, essa temática, desenvolvimento de força, você não vai encontrar isso nas academias de musculação, né, normais. Academias de rede, academias de bairro, dificilmente você vai encontrar um professor da sala de musculação que te faça treinar força. Ou melhor, não que te faça treinar força, porque o intuito aqui não é pura e simplesmente eu falar de treinar força, mas de desenvolver força, tá bom? Os professores nas academias em geral, eles não estão muito interessados em que você desenvolva força, né? Diga-se de passagem, os métodos de treinamento utilizados nem priorizam o desenvolvimento de força dentro das academias de musculação. Essa que é a verdade. Se a pessoa entra na academia com o intuito de emagrecimento, o professor da academia, infelizmente, isso não é uma crítica de maneira pessoal, não. É uma crítica de maneira profissional, com um olhar e viés profissional, tá? Então, voltando, se a pessoa chega na academia com o intuito de emagrecimento, a primeira coisa, ou
uma das primeiras coisas que o professor vai pensar em fazer para essa pessoa é um treinamento em circuito. É um treinamento onde ele sai de um exercício e já vai para outro, e muitas vezes um treinamento que logisticamente é completamente inadequado, que é sai de um exercício, vai para outro, depois vai para outro, e depois corre 5 minutos na esteira. Ao meu ver, esse é um treinamento muito inadequado e não necessariamente ele é um treinamento mais efetivo para emagrecimento. Ele não é mais efetivo para emagrecimento do que um treinamento com séries normais, onde tem tempo de execução e tempo de descanso. Esse treinamento em forma de circuito, em forma de exercícios conjugados, ou bisets, trisets, como vocês acharem melhor, como vocês queiram. Esse tipo de treinamento não é um treinamento mais efetivo para uma pessoa que está buscando emagrecimento. E não somente uma pessoa que está buscando emagrecimento, como também para uma pessoa que quer hipertrofia muscular. Porque eu penso, ou não sei, mas a maior parte das pessoas que estão dentro do ambiente da academia estão buscando um benefício estético, emagrecimento, querem ter músculos mais aparentes, né, e querem ter percentual de gordura mais baixo. Então, essas pessoas elas querem, né, resultado estético no seu shape, no seu físico, na sua aparência. Então, se para o emagrecimento não é muito interessante, na minha opinião, eu vou provar para vocês por quê. Para ganho de massa muscular, vamos dizer assim, para aquela pessoa que quer ficar grande, quer ficar monstrão, ou quer que seja, é menos interessante ainda. Então, o modelo de treinamento prescrito nas academias não privilegia o desenvolvimento de força por parte dos alunos. Você dificilmente vai ver um professor falando assim, progride a carga, progride a carga. Isso nem é ensinado, para os alunos. Os alunos treinam com um número de repetições fixo, né? Não sabem por que passar daquele número de repetições, por que ficar abaixo, por exemplo. E aí quando você tem um teto de repetições, você acha que você tem que sempre treinar ali, e aí você não tenta progredir a carga, você não tem margem para progressão de cargas. E esse tipo de treinamento não privilegia o desenvolvimento da força e não vai privilegiar mesmo. A maior quantidade de treinamento que você vê sendo prescrito são treinos cheios de métodos de treinamento. E o que são métodos de treinamento? Não estou dizendo que eles não sejam efetivos, mas são chamadas de técnicas avançadas de treinamento. É drop set, biset, triset, repetição forçada, treinar, enfim, e outros métodos, strip set, enfim, qualquer tipo de técnica avançada de treinamento é colocado dentro do treino do cliente, do aluno que chega lá na academia. Mas dificilmente esse aluno vai ser incentivado a treinar de forma simples, com exercícios únicos, e ouvir do seu professor da academia lá um direcionamento de, poxa, progrida a carga dentro dessa margem de repetições aqui que você está inserido, progride a carga aqui, isso vai te gerar o benefício X, Y, Z. Não. Eu vou citar para vocês um exemplo prático, tá? Exemplo prático em mim. Alamo, eu treinava, sempre gostei de treinar. Na verdade, eu estou nessa jornada do treino na musculação há 2 anos e eu gosto do desafio do treino pesado. E ainda antes eu não tinha esse conhecimento que eu tenho agora, que estou passando aqui para vocês. Antes eu treinava também com bastante método de treinamento. Usava bastante drop set, usava bisets, né, exercícios conjugados, enfim. E mesmo assim eu tentava treinar o máximo, o mais pesado que eu conseguisse. Só que esse tipo de treinamento, infelizmente, não privilegia, né, o desenvolvimento de força. E, abrindo já um parêntese aqui para que vocês consigam entender, desenvolver força é de extrema importância, sim, principalmente para o aumento da massa muscular, para a hipertrofia muscular.
Desenvolvimento de força está intimamente ligado com hipertrofia muscular. Se você desenvolve força, você também consegue desenvolver hipertrofia muscular. Você consegue ter hipertrofia muscular, você consegue ganhar massa muscular desenvolvendo força. Por isso que a força é tão importante. Porque pare e pensa comigo. Conforme você vai desenvolvendo força, você consegue suportar altas cargas, né? Vai aumentando a sua carga no treinamento. E eu já ensinei, e mais uma vez vou frisar aqui para vocês, que a intensidade no treino de musculação, ela é validada, né? A intensidade no treinamento de musculação, ela é referente à sobrecarga externa, a carga, peso. Então, pare e pensa, você tem mais força, você consegue mover mais peso, mais carga. Logo, você pode sim, isso está diretamente, intimamente ligado com a hipertrofia muscular, ok? Então, voltando para o meu caso, eu treinava com método de treinamento sim, e não me ligava tanto nessa coisa da sobrecarga, de progredir a carga. Contudo, olha que interessante, quando eu não tinha tanto conhecimento assim, mas quando eu comecei a treinar e fazer dieta, o meu treino era o treino mais simples que você pode imaginar. E eu não sabia nada, pouquíssima coisa, nada, não sabia nada sobre periodização de treino, não sabia nada. Eu mudava o meu treino em 4 semanas e, na verdade, nem sempre mudava os exercícios não, mas mudava a maneira de treinar. Como assim? Tinha semanas que eu treinava com... um mês que eu treinava com pirâmide decrescente, outro com pirâmide crescente. Perdão, aí tinha um mês que eu treinava fazendo ponto zero lá de sardinha. E outro mês eu treinava linear, enfim. Só que no final do processo de definição muscular que eu fiz, há 2 anos atrás, eu estava treinando muito com pirâmide crescente. Vai subindo a carga e as repetições vão diminuindo. Cara, o que é isso? Treinar com pirâmide crescente? É treinar com progressão de intensidade, progressão de carga. Eu fui ganhando muita força e minha massa muscular minha musculatura foi ficando rochosa, foi ficando muito aparente. Eu fui ganhando massa muscular mesmo em déficit calórico. Entende? Então, o que eu fui fazendo ali? Só fui progredindo carga, mesmo que de maneira inconsciente, sem saber muito bem o que eu estava fazendo. Hoje, graças a Deus, eu já tenho esse conhecimento para ensinar para vocês, para aplicar em mim também. Então, só para que vocês entendam, eu até o início, até meados do ano passado, que foi quando as academias reabriram na pandemia, eu só conseguia fazer supino reto com 30 kg de cada lado. Fazia com 30 kg de cada lado, no caso 60 kg, considerando o peso da barra, e fazia acho que, sei lá, 8, 10 repetições, nem me lembro. E aí depois que eu comecei a periodizar o treino, que eu comecei a entender um pouco mais como funciona a periodização de treino e progressão de intensidade, progressão de cargas, eu aumentei muito, de forma, diria, assustadora a minha força muscular, a minha força. Eu aumentei de forma assustadora a minha força. Tanto é que o supino reto era um dos exercícios que eu mais detestava. Por quê? Todo marombeiro raiz faz supino reto e faz pesado. Eu não conseguia. Colocava 30 kg de cada lado e morria. Hoje eu consigo fazer supino reto para, dependendo da zona de intensidade, da zona de repetições, para 47,5, 50 kg de cada lado, para 8, 6 repetições, 10 repetições. Eu consigo fazer. Olha que aumento substancial, é um aumento muito grotesco. Você sair de 60 quilos, no caso 30 para cada lado, para 100 quilos, né? No caso eu aumentei 40 quilos. Eu aumentei mais de 50% da carga nesse exercício. É impossível que eu não tenha mais hipertrofia muscular a partir desse desenvolvimento de força. Então, por isso é importante a gente desenvolver força dentro do treinamento de musculação. Ah, mas eu quero emagrecer, não quero ficar monstrão. Tudo bem, é super importante você treinar com intensidade, desenvolver força,
porque isso torna o teu treino mais intenso e isso também potencializa o déficit calórico, aumentando o gasto energético do teu treino. Tá? Tem estudos que comprovam isso. Então treine duro, treine pesado, mesmo em déficit calórico, mesmo numa dieta para emagrecer, mesmo em processo de definição muscular e emagrecimento. Você precisa treinar pesado, você precisa dar um bom motivo para manter a tua massa muscular ali, você precisa treinar duro para que isso também potencialize o gasto energético juntamente, né, com o intuito também de manter a massa muscular. Entende? Então é assim que funciona esse jogo. Ok, beleza? Depois de tudo isso, Alamo, como que eu faço então para progredir, né, para progredir em força, ganhar força? A primeira coisa de tudo que você precisa entender é, para você progredir em força, para você ganhar força, você precisa treinar com exercícios que trabalhem mais de uma articulação no movimento, né? Os famosos exercícios multiarticulares. Quais exercícios são mais apropriados para o desenvolvimento de força? São exercícios livres, com barras ou halteres. Né? Não é que você não possa desenvolver força no exercício na polia, mas é muito melhor você desenvolver força no exercício multiarticular, no exercício com barras ou com halteres. Então, quer desenvolver força? Faça supino reto, desenvolvimento com barra ou com halteres, supino reto com barra ou com halteres, remada curvado com barra ou com halteres, agachamento com barra, levantamento terra com barra, levantamento terra sumô, stiff com barra ou com halteres, exercícios livres que vão ajudar você a desenvolver força. Então, primeiro passo é você precisa treinar com pesos livres. Não vou nem levantar os outros aspectos neuromusculares, de coordenação motora, né, estabilidade. Não vou nem falar sobre isso. Você precisa treinar com barras e halteres. Esse é o primeiro ponto para desenvolver força muscular. Primeiro ponto para desenvolver força. Segundo passo, você precisa para desenvolver força progressão de cargas. Você precisa se desafiar, o teu treino de musculação precisa ser desafiador. O teu treino de musculação precisa ter progressão de intensidade. E como que eu faço isso, Alamo? É simples. Você vai aumentar a carga sempre que puder para se manter dentro de uma zona de repetições. Juntamente essa progressão de carga, eu já entro no terceiro passo, que é o quê? Periodização de treino. Seu treino tem que ter períodos específicos. Eu costumo dividir os meus treinamentos e os treinamentos dos meus clientes em 3 fases. Fase de base, choque, regenerativo. Base, choque, regenerativo. Treinamento de base, o nome mesmo já fala. Dar uma base para o período de choque, que é o período onde tem mais intensidade na fase, dentro dessas 3 fases de treinamento. É o período de pico, de ápice, de performance e rendimento, onde você tem que dar pancada, estímulo com muita intensidade. E o período regenerativo é onde a gente cai um pouquinho para dar um descanso para o corpo, uma recuperada, para depois a gente supercompensar isso e bater de novo com outro período de choque, levando lá no pico e tendo mais resultado. Então, como que eu faço assim, na prática, esse passo a passo? Você periodiza o seu treino, faz algumas semanas de base, 2, 3, 4, não sei, pode se manter aí dentro desse número, e depois você faz 1 ou 2 semanas de choque, e aí você faz o quê? Nessas semanas de choque, eu sugiro que você faça com zonas de intensidade, com o número de repetições mais baixos, ou seja, de 6 a 8, de 4 a 6. Por quê? Porque numa zona de repetições onde você mantém entre 6 a 8 repetições ou de 4 a 6 repetições, você consegue colocar muita carga, tá? Você consegue colocar muita carga e isso é fator preponderante para que você desenvolva força. Você vai ter mais força, você vai gerar adaptações neuromusculares, você vai dar sinais para o seu corpo e o teu corpo vai reconhecer aquela carga, o teu corpo vai gerar resposta em adaptações para que você fique mais forte, para que você desenvolva força e consiga suportar aquela carga de treinamento. Entende?
É assim que funciona esse jogo. Numa zona de repetições baixa, de 4 a 6 repetições, 3 a 5 repetições, 6 a 8 repetições, você consegue se manter numa intensidade de 80 a 90%, dependendo. Até 95%, se eu estiver enganado aqui, você me perdoe, mas até 90% você se mantém ali numa zona de intensidade ótima para desenvolver força. E isso é super importante, porque os teus resultados para serem expressivos dependem disso, dessa progressão de carga, dessa progressão de intensidade. Então o treinamento ele tem que ser pensado, ele tem que ser planejado, sistematizado e periodizado. Melhor do que isso, você também pode fazer períodos específicos para desenvolvimento de força muscular. Alan, como que eu faço isso? Você para de 1 ou 2 semanas para treinar com cargas muito altas numa zona de repetições de 3 a 5 repetições. Ah, Alan, mas eu não estou sentindo meu músculo queimar. Não importa que você não está sentindo o músculo queimar. Ah, Alan, mas eu não estou sentindo, sabe, o meu músculo atuando aqui, eu não estou sentindo... Esquece as emoções, esquece sentimento. Isso se baseia única e exclusivamente de resposta fisiológica, adaptações neuromusculares. Se trata apenas disso. Não se trata de sentimentos, se trata de ter resultado. Não se trata de sentir, se trata de aplicar e ter resultado. Faz o que eu estou te falando e depois você vem aqui e me conta o resultado que você teve. Vai funcionar. Eu tenho certeza que vai funcionar. Infelizmente, isso você não vai encontrar no professor da sua academia. Se você chegar para ele e perguntar: pô, professor, você pode montar um treino para mim para que eu desenvolva mais força? Eu gostaria de conseguir levantar mais carga no meu agachamento, por exemplo. As pessoas acham que umas são mais privilegiadas do que as outras no que diz respeito à força. E tudo bem, obviamente, eu não vou aqui excluir fatores genéticos e tal, não quero nem falar sobre isso. Mas a maior verdade, né, a verdade sobre esse assunto, sobre o desenvolvimento da força, é que a maior parte das pessoas não tem contato com esse tipo de treinamento na academia. O professor da academia não prescreve esse tipo de treino. E as pessoas acabam não tendo resultado. Tá bom? Então, você precisa selecionar períodos específicos para desenvolver força. É super importante também. Mas se você trabalhar nessas zonas de intensidade e trabalhar dessa forma de periodizar o treino, fazendo um período de base, um período de choque e um período regenerativo, isso vai dar muito resultado. Isso também está totalmente relacionado a uma periodização no sistema ondulatório, ou seja, você ondular essas zonas de intensidade é super interessante para o desenvolvimento da força. Você faz uma zona de intensidade para 8 a 12 repetições ou 10 a 12, aí depois de 2, 3 semanas você faz umas 2 semanas para uma zona de repetições mais baixa com cargas muito mais altas, como 6 a 8 repetições ou 4 a 6 repetições. Aí depois disso você faz mais umas 2 semanas de treino regenerativo para umas 12 a 15 repetições. Mas nessa semana não necessariamente você precisa baixar a carga, não precisa, tá bom? Aí depois você vai, ondula num choque de novo, vai dar outra pancada de choque. Eu te garanto que a tua força vai desenvolver. Uma outra coisa, esquece métodos de treinamento, esquece exercício feito devagarzinho, esquece drop set, esquece biset, esquece isso. Séries simples, com uma zona de repetições programada em exercícios simples, são suficientes para que você tenha muito resultado. Tá bom? Aplica isso que eu estou te falando. Passo a passo para desenvolver força é somente esse, é super simples. Escolhe os exercícios multiarticulares com barras ou halteres. Progrida a carga sempre que possível, dentro de uma zona de repetições pré-estabelecidas. Periodize teu treino com períodos específicos e até mesmo períodos de força para desenvolver, né, a força muscular. E ondula os estímulos
em zonas de repetições. Se você não tiver resultado fazendo isso que eu estou te entregando aqui, eu mudo meu nome. Você vem aqui no meu Instagram me chama e fala: Alan, você mentiu para mim, porque isso aí não funciona. Eu estou te entregando passo a passo para você ter muito desenvolvimento de força muscular. Beleza? Então, já quero deixar aberto aqui um espacinho para perguntas. Se você tem pergunta, a hora é essa. Pode me mandar que eu vou responder você. Algumas pessoas têm dificuldade, ou na verdade não é dificuldade a palavra, é medo. Tem medo de treinar pesado. Não tenha medo. Seu corpo vai agradecer você gerar sobrecarga nele. E ele vai responder. Ele vai se adaptar para que você suporte cargas mais altas de treinamento. Então, não tenha medo. Desenvolva a força, que os teus resultados, se você está procurando resultado estético, benefício estético, cara, você precisa desenvolver força. A hipertrofia muscular está intimamente relacionada à força. Beleza? Quero abrir um parêntese aqui também, né? Esse tipo de treinamento não é muito divulgado nas academias por conta também do tempo de descanso entre as séries, né? É preciso frisar aqui para vocês que um treino como esse você não consegue fazer descansando 1 minuto entre as séries, não consegue. Se você tem interesse em desenvolver força, você precisa descansar no mínimo de 2 a 2,5 minutos entre as séries. Alan, mas eu não tenho todo esse tempo para treinar. Tem sim. Você tem o quê? 1 hora para treinar? Se você tem 1 hora para treinar, você consegue fazer isso. Eu consigo. Eu também só tenho pouco tempo para treinar hoje e consigo fazer. Se eu consigo, você também consegue. Beleza? Quem tem dúvida pode mandar. Se não tiver dúvidas, vamos encerrar. E é isso. Tem dúvidas? Manda para mim que eu respondo com o maior prazer. Pode ser sobre esse, sobre qualquer outro assunto relacionado ao fitness aí, ao treino, ao treinamento, até mesmo sobre dieta. Estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Manda aí que está aqui para ajudar. Vou pegar minha água aqui. Falei pra caramba, a garganta tá seca. Gente, não temos dúvidas? Então é isso. Abraço para vocês, boa noite. Quinta-feira nos vemos aqui de novo às 21 horas com um novo tema e muito conteúdo, muito aprendizado, muito conhecimento passado para você ter muito mais resultado. Beleza? Boa noite para vocês e até a próxima. Tamo junto.